Olá! Alguma vez pararam para pensar no que é que realmente acontece por trás dos panos? Naquelas forças invisíveis que, bem, alimentam o nosso mundo? Hoje, vamos mergulhar a fundo nos 4 pilares da eletricidade. São eles a base de, bem, de toda a tecnologia que usamos. Pode parecer uma pergunta boba, não é? Mas acreditem, por trás desse simples ato existe uma dança incrível de forças a acontecer numa fração de segundo. E é precisamente essa dança que vamos entender juntos. Vamos lá. Bem, para começar, a nossa história precisa de 2 protagonistas. Temos a força que dá o empurrão e temos o fluxo, aquilo que se move. Estes são, digamos, os alicerces de qualquer circuito elétrico. Ok, primeiro pilar, tensão. E atenção, isto é super importante. Tensão não é uma coisa que flui, não é uma substância. É melhor pensar nela como a pressão elétrica. É o potencial, sabe? A força que está ali, quietinha, só à espera de uma oportunidade para entrar em ação. E para isto ficar bem claro, vamos usar uma analogia que funciona que é uma maravilha. A da água. Imaginem uma barragem gigante, cheia até cima. Aquele peso todo da água cria uma pressão brutal lá embaixo, na base. Essa pressão, essa é a nossa tensão, prontinha para fazer acontecer. E quando essa pressão finalmente tem por onde sair, o que é que acontece? Movimento, claro! E esse movimento é a corrente. A corrente é a consequência da tensão. É o fluxo mesmo, as cargas elétricas a andar por um fio. Se voltarmos à nossa barragem, é como abrir uma comporta. A água começa a correr com força por um cano. Esse fluxo de água, essa é a corrente. A pressão, ou seja, a tensão, é que provoca o fluxo, a corrente. É uma relação de causa e efeito. Então, resumindo para ficar bem claro, tensão é o potencial, a causa. A corrente é o fluxo, o efeito. É a pressão contra o movimento. Simples, não é? Um empurra, o outro move-se. Só que, na realidade, este fluxo nunca tem caminho totalmente livre. Há sempre alguma coisa a dificultar, uma espécie de atrito que tenta travá-lo. E isso leva-nos direitinhos ao nosso terceiro pilar, o obstáculo no caminho. E esse obstáculo chama-se resistência. É uma característica de qualquer material. Alguns, como o cobre, são ótimos condutores, oferecem pouca resistência, são como uma autoestrada. Já outros, tipo a borracha, têm uma resistência altíssima. Funcionam quase como uma parede. A resistência, no fundo, é o que nos permite controlar o fluxo. Na nossa barragem, a quantidade de água que passa não depende só da pressão, depende também da grossura do cano. Certo? Um cano muito fininho vai limitar o fluxo, mesmo que a pressão seja enorme. Essa estreiteza do cano é a nossa resistência elétrica. E agora a parte genial disto tudo é que estes 3 conceitos, eles não andam cada um para seu lado. Estão ligados por uma das regras mais simples e elegantes da física, a famosa lei de Ohm. Tensão é igual a corrente vezes a resistência. E o que é que isto significa na prática? Significa que temos poder de previsão. Um engenheiro sabe quanta corrente uma lâmpada precisa, sabe a tensão da tomada e, pum! Com esta fórmula ele sabe exatamente qual a resistência que o filamento tem de ter. É assim que tudo é desenhado. É absolutamente fundamental. Muito bem, então já temos a pressão, o fluxo e o obstáculo. Mas para que serve isto tudo? Bem, serve para fazer coisas, para realizar trabalho. E isso traz-nos ao nosso quarto e último pilar, a potência. Potência é basicamente a medida de quanta energia está a ser usada a cada segundo. É o resultado útil disto tudo. Quando a corrente, empurrada pela tensão, passa por uma resistência, essa energia transforma-se noutra coisa. Luz, calor, movimento. Essa transformação é a potência. E a nossa analogia da água fecha aqui na perfeição. Imaginem aquele fluxo d'água a bater nas pás de uma roda e a fazê-la girar. A força e a velocidade com que essa roda gira, isso é a potência. É o objetivo final de todo o processo. É usar o fluxo para fazer um trabalho útil. E aqui está. É isto. Tensão é a pressão. Corrente é o fluxo. Resistência é a restrição que controla o fluxo e a potência é o trabalho que conseguimos fazer com tudo isto. Simples, não é? Estes são os 4 pilares. E por que é que isto é tão importante?
Porque estes pilares não são só umas ideias teóricas de um livro, são, literalmente, as ferramentas com que construímos o mundo moderno. E acreditem, isto é o pão nosso de cada dia dos engenheiros. Eles usam estes princípios para tudo, desde escolher o cabo certo para o carregador não pegar fogo, até gerir a rede elétrica de um país inteiro e, claro, para desenhar os circuitos minúsculos e super complexos que estão aí dentro do nosso smartphone. No final do dia, tudo volta a estes 4 pilares. E esta é, se calhar, a lição mais valiosa de todas. Não se trata de decorar fórmulas. Trata-se de sentir como é que estas coisas funcionam, de visualizar esta dança entre a pressão, o fluxo e a resistência. E sim, é ter o poder nas mãos. Porque quando dominamos esta dança entre pressão, fluxo, restrição e trabalho, estamos, na verdade, a abrir as portas para o futuro. Estamos a falar de redes elétricas inteligentes, de computação quântica, de coisas que ainda nem imaginamos. E isso deixa-nos com uma pergunta no ar, não é? Com estes pilares na mão, que futuro elétrico é que vamos construir a seguir?